nós estamos aqui celebrando os 20 anos do Conselho Nacional de Justiça, dos bons serviços que ele tem prestado à sociedade brasileira. E eu sempre gosto de me inspirar por uma frase que li há muito tempo, que a melhor forma de prever o futuro é inventando. E, portanto, a gente vai tentando inventar o futuro a cada dia nesse projeto coletivo, nessa aventura, como disse, de fazer justiça num país como o Brasil. Eu queria agradecer a todos os juízes, a todos os servidores e a todos os colaboradores que tiveram um papel decisivo nesses 20 anos que nós temos procurado dar à justiça esse papel transformador num país que precisa tanto de justiça como o Brasil. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. 20 anos do Conselho Nacional de Justiça e a gente começa o programa de hoje, transmitido pela rádio e pela TV Justiça, com as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, que você acabou de ouvir, celebrando as iniciativas que tornam o Poder Judiciário transparente, ágil, eficiente e moderno. Eu sou Alexandre Matula e o seu Link CNJ começa agora. No painel de hoje vamos falar o que foi, o que é e o que deverá ser o Conselho Nacional de Justiça daqui por diante, sob o olhar dos nossos convidados. Os nossos convidados para o painel de hoje são Fábio César dos Santos Oliveira, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Departamento de Gestão Estratégica, Ana Lúcia Andrade Aguiar, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenadora do Departamento de Pesquisas Judiciárias, Alexandre Libonati, juiz auxiliar da presidência do CNJ e um dos coordenadores do programa Justiça 4.0, e Luiz Geraldo Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Bem, os nossos convidados já estão aqui no painel. Aqui a doutora Ana Lúcia, o doutor Fábio, o doutor Lanfredi aqui e o doutor Alexandre aqui para conversar com a gente, para que a gente possa entender um pouco mais do CNJ por dentro, né? O que acontece dentro do CNJ que é essa instituição que torna o Poder Judiciário moderno, transparente e ágil. Eu queria começar com o doutor Fábio. Doutor Fábio, o que tem sido feito para consolidar uma boa gestão estratégica no CNJ? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. O CNJ é o órgão de governança central do Poder Judiciário. A parte do CNJ, em articulação com os demais tribunais do Brasil, é construída a Estratégia Nacional do Poder Judiciário e um dos veículos dessa Estratégia Nacional são as metas do Poder Judiciário, que são aprovadas anualmente. Desde 2009, quando foram aprovadas as primeiras metas, até 2025, nós percebemos um avanço crescente do Poder Judiciário na agilização do julgamento dos seus processos, na organização do seu acervo e numa prestação jurisdicional mais célere. Ainda há muito a ser construído e avançado, mas os dados que nós temos são muito positivos nesse sentido. Perfeito. Eu já vou aqui com a doutora Ana Lúcia. A senhora destacaria alguma pesquisa que foi feita ao longo desses anos, em que a senhora está no CNJ, ou mesmo antes, mas que a senhora tenha conhecimento, que seja de destaque, assim, seja importante para nortear esses caminhos, né, que o CNJ toma em busca de um poder judiciário cada vez melhor? Sim, bom, de 2012 até 2025, nós tivemos 159 pesquisas realizadas pelo Departamento de Pesquisa Judiciária, né? Então, nós temos, enfim, uma produção bastante grande, de cerca de 13 a 20 pesquisas por ano, de temas diversos, né? O Poder Judiciário, ele é responsável por julgar, enfim, todas as situações da vida, então nós temos diversas pesquisas sobre diversos assuntos. Podemos destacar alguns, né? Nós tivemos, em 2021, uma pesquisa bastante interessante sobre a litigiosidade tributária, que foi realizada pelo INSPER. Nós tivemos também uma pesquisa que foi realizada internamente pelo próprio DPJ sobre
a Lei Maria da Penha, em 2022. Nós tivemos também, no ano passado, e destacaria essa, uma pesquisa bastante relevante, que foi uma pesquisa sobre a devolução de crianças adotadas, né? Infelizmente, é uma realidade no nosso país. Algumas crianças são adotadas, são devolvidas, então nós fizemos uma pesquisa muito detalhada, que foi realizada pela BJ, sobre essa situação. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. O que motivou a criação do Justiça 4.0, né? E como é que foi esse esboço inicial, como tudo isso começou? Em 2020, no início da gestão do ministro Fux, muda-se a política nacional, a política esta que vem sendo mantida e incentivada pelo ministro Barroso, que passa não mais a exigir a utilização de um sistema único pelos tribunais, mas a convivência entre todos os sistemas legados, desde que esses sistemas sejam públicos e possam estar integrados a uma única plataforma. Plataforma esta que veio a ser criada em 2021, que é a Plataforma Digital do Poder Judiciário, a PDPJ. Perfeito. Daqui a pouco a gente fala mais do Justiça 4.0. Eu converso agora com o doutor Luiz Geraldo Lanfred. Seja muito bem-vindo. Gostaria de saber do senhor como é que tem sido o trabalho do departamento em relação ao enfrentamento das violações de direitos no sistema prisional. Tem havido um avanço assim possível de ser percebido, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Os avanços são aferíveis e constatados na realidade de uma adversidade conjuntural muito significativa que coloca o nosso sistema prisional diante de um estado inconstitucional de coisas. O departamento ele surge no ano de 2009 dentro do Conselho Nacional de Justiça e justamente a partir de um diagnóstico de que faltava gestão, faltava coesão e, sobretudo, unidade entre os diferentes juízos e tribunais para avaliar e analisar a questão prisional como uma questão sensível do sistema de justiça criminal, que impacta diretamente na segurança pública. Desde então, o DMF ele vem se empenhando em trazer políticas judiciárias que possam trazer harmonia e homogeneidade para a atuação da justiça e, sobretudo, para espelhar que essa justiça é una, né, e se reproduz em todo o país com uma mesma constância, mas, sobretudo, buscando eficiência e buscando cumprir a sua finalidade no âmbito da execução penal. Muito bom, muito bom. Eu volto a falar com o Dr. Fábio. Dr. Fábio, indicadores de desempenho, eles mostram que a partir da criação do CNJ mudou o Poder Judiciário? Uma das principais atividades dele é o controle administrativo do Poder Judiciário. E para fazer esse controle era necessário que o Poder Judiciário se conhecesse. Então, uma das principais iniciativas que o CNJ encampou foi uma organização dos dados do Poder Judiciário. A partir dessa organização, os tribunais de justiça puderam conhecer melhor seu acervo, definir prioridades, combater o acervo mais antigo e também fazer com que a gestão de recursos humanos e materiais fosse direcionadas para a realização das principais políticas públicas do Poder Judiciário e pela concretização dos direitos fundamentais. É nesse sentido, por exemplo, que o CNJ incentiva que haja uma prioridade no julgamento de processos relacionados a crime contra mulheres, ações relacionadas à infância e juventude, política ambiental, a política de conciliação e soluções consensuais, então, e um julgamento maior de ações do que o Poder Judiciário efetivamente recebe. Doutor Fábio, é fundamental esse trabalho. Bom, eu converso aqui agora com a doutora Ana Lúcia. Vamos falar do Justiça em Números. A senhora poderia explicar para a nossa audiência o que é exatamente um Justiça em Números? O relatório Justiça em Números, ele é um instrumento, digamos assim, que vem de mãos dadas com as metas, né, que foram explicadas, muito bem explicadas pelo colega Faro. O relatório Justiça em Números, ele é um relatório que é publicado anualmente, ele é publicado desde 2004, e que ele tem a função de dar um grande panorama do Poder Judiciário, né, tanto em relação à sua estrutura, como também
em relação aos próprios processos, ou seja, a litigiosidade. Não é? Então, o relatório anualmente traz um detalhamento acerca da quantidade de magistrados e magistradas, servidores e servidoras, também um detalhamento em relação às despesas e às receitas do Poder Judiciário, e também um grande detalhamento sobre os processos, né? Que tipo de processos estão ingressando no Judiciário, qual o tempo que eles demoram, a taxa de congestionamento e assim por diante. Então, a função do relatório Justiça em Números é dar esse grande panorama do Poder Judiciário. Ótimo. E do Justiça em Números, eu falo aqui com o doutor Alexandre sobre Justiça 4.0. Quais foram os avanços, assim, desde que foi criado, doutor? Olha, os avanços são muitos e bastante sensíveis. Atualmente, todos os tribunais brasileiros já estão integrados à plataforma digital do Poder Judiciário, essa plataforma criada em 2021, que eu mencionei anteriormente, e transmitindo informações para a base única nacional. Essa base contempla todos os dados e metadados dos processos judiciais ativos e mesmo aqueles baixados desde 2015, o que permitiu ao ministro Barroso lançar, no final de 2024, o portal JusBR, que, nas próprias palavras do presidente, procura dar uma cara única ao Poder Judiciário, ao acesso ao Poder Judiciário. Ótimo. Doutor Lanfredi, em relação o departamento foi pioneiro, né, na coleta de dados e também na aferição de resultados sobre o sistema carcerário. O que melhorou o sistema? Como é que o senhor avalia o que foi conquistado até agora? Alexandre, sem dados não conseguimos levantar informações importantes e fazer diagnósticos que nos permitam corrigir rumos e trajetórias e melhorar a nossa performance enquanto atuação de poder. Portanto, o departamento, na medida em que ele se colocou em conta com esta tarefa de reunir as informações mais relevantes para o desempenho dessas atividades, ele foi também aprimorando a própria técnica judicial e permitindo que essa técnica ela pudesse ser realizada, sobretudo com a compreensão de que nós temos uma atividade que busca a sua eficiência, que traz os seus resultados, mas que seja, sobretudo, visível e percebida pela população. Perfeito. Doutor Fábio, existe algum projeto que o senhor destaque hoje, que está em curso no departamento, que merece destaque, assim, em relação à gestão estratégica? Sim, a estratégia nacional ela é gerida a partir de uma rede de governança colaborativa, né? A rede ela existe por meio da portaria CNJ 59 de 2019 e essa rede de governança colaborativa faz com que os segmentos do Poder Judiciário possam, por si, discutir quais são as políticas que podem melhor promover as metas nacionais dentro de cada especificidade, nos segmentos da justiça eleitoral e da justiça estadual são divididos de acordo com as regiões do Brasil, o que nos dá uma capacidade de enxergar essas diferentes realidades. Bom, perfeito. Eu faço agora um pedido aos nossos convidados aqui. Me deem licença, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos para continuar a conhecer o trabalho desenvolvido no Conselho Nacional de Justiça. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje celebramos os 20 anos do Conselho Nacional de Justiça e conhecemos um pouco mais sobre o trabalho que é desenvolvido na instituição a partir do olhar dos nossos convidados. Fábio César dos Santos Oliveira, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Departamento de Gestão Estratégica. Ana Lúcia Andrade Aguiar, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenadora do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Alexandre Libonati, juiz auxiliar da presidência do CNJ, também um dos coordenadores do programa Justiça 4.0.
e Luiz Geraldo Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Eu quero dar andamento neste bloco aqui conversando com a doutora Ana Lúcia. Doutora Ana, a gente poderia falar sobre inovações incorporadas, que tenham sido incorporadas recentemente ao relatório Justiça em Números? Sim. Bom, o relatório Justiça em Números, ele tem, como uma das principais virtudes, a estabilidade, né? Então, a ideia é sempre nós conseguirmos mostrar de um ano para o outro as mesmas informações de forma que nós consigamos ter uma série histórica, não é? Que a gente consiga ter uma série histórica de processos pendentes, do tempo e assim por diante. Mas a cada ano nós procuramos sempre incrementar as informações que são apresentadas no relatório, não é? Então nós tivemos, há 2 anos atrás, a inclusão de diversos dados referentes à participação feminina no Poder Judiciário, e no ano passado nós tivemos a inclusão de um maior detalhamento sobre as execuções fiscais, né? Um dos grandes uma das grandes frentes de trabalho do ministro Barroso é a diminuição, a racionalidade dos processos das execuções fiscais, então foi incluído um capítulo sobre isso. E esse ano, em 2025, que devemos lançar na metade do ano o relatório de 2025, nós devemos ter diversas outras novidades e devemos trazer de forma os dados de uma forma que privilegie os segmentos, né? Então a gente deve mostrar os dados de uma maneira um pouco diferente nesse ano. Ótimo. Eu já vou aqui falar com o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, Big Data, interoperabilidade, inteligência artificial, qual dessas frentes tem trazido os resultados mais concretos assim no Justiça 4.0? Bom, a centralização da base de dados e a plataforma digital do Poder Judiciário criam um ambiente tecnológico apto a receber e a disponibilizar as soluções criadas pelos tribunais, de forma que não apenas o CNJ possa prover soluções nacionais, mas incentivar que os tribunais disponibilizem as suas próprias soluções, mas agora utilizando os dados nacionais, os dados locais. Isso traz economia de recursos, recursos financeiros, recursos humanos, além de mais racionalidade para todo o ecossistema de justiça. E esse é o ambiente, né, propício ao treinamento de modelos de inteligência artificial apropriados ao uso pelo Poder Judiciário, que dispõem de peculiaridades próprias. Ótimo. Bom, eu converso aqui agora com o doutor Lanfredi. Doutor Lanfredi, na sua opinião, e essa é importante que eu gostaria de ouvir do senhor, o sistema de execução penal no Brasil, ele tem algum gargalo assim que o senhor destacaria? Queria ouvir sua opinião nesse sentido. O que atrapalha? O que tá dando problema? Alexandre, sobretudo a superpopulação ou superlotação prisional são coisas diferentes, mas é entender que nós temos a terceira maior população prisional do planeta. E essa população prisional que superocupa, né, e superestima os espaços penitenciários, via de regra, é uma população que advém, sobretudo, do filtro e do crivo da intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, o departamento ele tem se aprimorado nos últimos tempos a promover uma compreensão sobre quem são essas pessoas que estão passando pelo Poder Judiciário, e não apenas no aspecto quantitativo de entender sobre volume, sobre a produção desse contingente prisional, sem compreender, sobretudo, a maneira como essa população prisional está chegando. Né? Fatores de reentrada, fatores de vulnerabilidade, ou seja, uma série de percepções vão sendo desenvolvidas com a perspectiva de melhorar a sensibilidade do juiz, de aprimorar a qualidade da intervenção e, sobretudo, da decisão judicial, e isso vai nos permitir, sobretudo, qualificar a atividade judicial, sobretudo para essas percepções e essas
visibilidades que não eram tão evidentes e, claro, aqui trazendo mais racionalidade, mais eficiência para esse contexto e para essa conjuntura. Preciso, ótimo. Doutor Fábio, em relação à gestão estratégica, como é que o CNJ tem conseguido, se tem conseguido, fomentar o planejamento e a avaliação de resultados nos tribunais? Sim, o CNJ ele atua como um órgão de metagovernança. Então, o CNJ ele não controla ou supervisiona com intuito sancionatório na gestão da estratégia nacional, mas o CNJ ele abre diálogos, ele busca cooperação. E nesse sentido nós temos um painel, o painel que está inserido dentro do DataJude, né, que conta com a colaboração e a gestão da doutora Ana Aguiar, mas também, por meio desse painel, os tribunais conhecem os seus dados e podem verificar se, inclusive, as informações que eles possuem estão ajustadas aos parâmetros definidos pelo CNJ para o cumprimento de metas. Além disso, o CNJ tem iniciado também, por uma iniciativa do nosso presidente Luiz Roberto Barroso, o ciclo de gestão de metas. Por meio desse ciclo, o CNJ tem aberto diálogo com os tribunais para que eles definam a cada 4 meses, né, por quadrimestres, um planejamento de ações para facilitar o cumprimento das metas, especialmente as metas 1, 2 e 3, que é julgar processos mais do que números distribuídos, priorizar o julgamento dos processos mais antigos e incentivar soluções consensuais. Muito bom. Doutora Ana Lúcia, como é que a senhora enxerga o papel do seu departamento, Departamento de Pesquisas Judiciárias, daqui pelos próximos 20 anos? Bom, acho que nós temos uma excelente perspectiva, não é? As nossas expectativas são, enfim, explorar cada vez mais as pesquisas judiciárias, não é? E cada vez mais nós temos dados que nos subsidiam essas pesquisas, então explorar as pesquisas que façam sentido, que sejam interessantes, não é? Para dar esse panorama do Poder Judiciário e também nos próximos 20 anos esperamos cada vez mais explorar essa gestão de dados, né? Nós tivemos um grande avanço na gestão de dados, então o DPJ cada vez mais tem dado transparência aos números do Poder Judiciário, seja com o relatório Justiça em Números, seja também com os painéis de dados que nós temos. Nós temos atualmente diversos painéis, por exemplo, um relatório que é anual, é possível também acompanhar todos os dados de processos, de litigiosidade também nos painéis, então são dados mais atuais, e também conseguirmos a nossa intenção e nosso objetivo sempre é conseguir fornecer, disponibilizar dados que sejam relevantes para o trabalho das varas, né? Então, eu acho que a nossa expectativa, a nossa perspectiva nos próximos 20 anos é essa, no aprimoramento de pesquisas que sejam úteis e também dos painéis de dados, que cada vez as pesquisas se utilizem cada vez mais dos dados. Ótimo. Doutor Alexandre, vamos conquistar a transformação digital plena pelos próximos 20 anos no Poder Judiciário? Eu posso dizer que nos próximos meses, né, nós lançaremos diversos serviços, como o peticionamento inicial centralizado para qualquer tribunal do país, por meio do portal JusBR, relembrando que o ministro-presidente lançou na sessão de ontem os serviços de tramitação de cartas precatórias de ordem, de ofícios, além da efetivação de declínios de competência, e ainda nos próximos meses serão lançados o Sistema Nacional de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, a Folha de Antecedentes Criminais Nacional, o que trará um enorme benefício para os juízes de competência criminal, e outras tantas soluções que os tribunais estão desenvolvendo, agora utilizando os dados nacionais para disponibilizar no portal JusBR, como exemplificando ferramenta para identificação de litispendência,
recurso, de litígios repetitivos ou abusivos, enfim, uma série de novas iniciativas. Ótimo. Doutor Lanfredi, para a gente encerrar, existem prioridades ou uma prioridade para continuar esse enfrentamento nas questões, nos problemas do sistema prisional e nas medidas socioeducativas também? Alexandre, nós compreendemos toda essa trajetória de 20 anos de Conselho Nacional de Justiça, né, como um processo. E evidentemente que nós ainda vamos longe de alcançar o momento ideal, mas estamos no caminho certo. Eu creio que o Judiciário brasileiro faz hoje pelo sistema prisional, no sistema de justiça criminal, a partir do Conselho Nacional de Justiça, é único na nossa região das Américas e talvez seja um belo de um modelo do ponto de vista de concepção de mundo. Né? E não estou falando isso com pretensão de ambição, né? Mas simplesmente de realidade, de reconhecimento. Né, um reconhecimento ao CNJ, né, que vem deferido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando, ao determinar a realização do pena justa, como esta política nacional para a reformulação do sistema prisional, enfrentando o estado inconstitucional de coisas, reconhece o trabalho do DMF e coloca o DMF como o braço executivo dessa ação. Perfeito. Eu acho que a gente pôde conhecer um pouquinho mais do trabalho que é feito, né? Nesses 20 anos de CNJ, eu quero agradecer aos senhores, à senhora. Bom, a gente esteve aqui com os nossos convidados, juízes auxiliares da presidência do CNJ, Fábio César dos Santos Oliveira, Alexandre Libonati, Luiz Geraldo Lanfredi e Ana Lúcia Andrade Aguiar. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve com a gente até agora, celebrando os 20 anos do Conselho Nacional de Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação aqui na TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa. Tchau.